Quando surge uma teoria ao redor da fogueira sobre o que pode salvar a vila da maldição do silêncio, o grupo de amigos Domingos, Milo, Silas e Nádia se reúne para desvendar o que se esconde na misteriosa caixa encontrada na carpintaria. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Vocês se lembram quando eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o conto Os Pássaros de Cedro? Nesse vídeo eu comentei que Os Pássaros de Cedro é daquelas histórias que facilmente puxa enredo para outras histórias, por mais que ela seja uma história completa. Pois é, não apenas eu estava certa, como veio aí uma dessas ramificações. Giovanna Salomão acabou de lançar A Caixa de Baraúna, uma história fantástica e misteriosa que compõe a coleção Vila Silenciosa. Esse, inclusive, é o segundo conto dessa coleção. Os Pássaros de Cedro é o primeiro. Nesse lançamento, a gente vai voltar a Steelhead. Ou seja, a gente vai voltar para a vila que carrega a maldição do silêncio. A mesma vila que encontramos em Os Pássaros de Cedro. Que inclusive, como eu citava anteriormente, já tem vídeo aqui no canal, link para você conferir esse vídeo vai estar disponível aqui na descrição. E não apenas a vila é nossa conhecida aqui. Em pouco mais de 60 páginas nós vamos nos encontrar novamente com ele, que já tinha o seu destaque no outro vídeo. Eu estou falando de Seu Domingos, onde aqui ele vai nos contar um pouco mais sobre a sua história. Afinal, essa história é narrada em primeira pessoa com o ponto de vista dele. Além de que ele vai nos contar um pouco mais sobre essa vila que ele mora. E aí, ficou curiosa para saber mais sobre essa história intrigante? Então, por favor, eu peço que você considere se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque aqui sempre tem vídeos com dicas, recomendações de leituras, resenhas de histórias e vlogs de leitura e algumas coisinhas a mais. Ah, e não esquece também de clicar no sininho de notificações, porque assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Bom, gente, vocês sabem que eu gosto sempre de salientar sobre quem escreveu sobre a história que eu vou falar pra vocês. E apesar de muita gente aqui no canal já conhecer Giovanna Salomão, por já me ver falar dela em vários vídeos diferentes, pode ser que você seja uma pessoa nova aqui no canal. Então, vou apresentar para vocês essa querida novamente. Giovanna Salomão é escritora e leitora crítica. Ela é de Santos, São Paulo, é formada em publicidade e propaganda e faz pós-graduação em literatura, artes e filosofia. Começou seu caminho na literatura independente com seu primeiro livro chamado As Cinzas da Nova Era, que é uma trama de ficção científica que em breve vai ter exemplar físico porque vai ser lançado por uma editora. E Giovanna sempre busca trazer em suas histórias representações LGBTQIA+, e PCDs. Link para as redes sociais dela estão disponíveis aqui na descrição. Agora sim, como eu estava dizendo, em A Caixa de Baraúna nós vamos voltar para Steelhead. Mas nós não vamos encontrar a vila no mesmo momento que a gente encontrou na outra história. Mesmo que aqui a gente encontre alguns de seus residentes que estão lá também. A gente vai voltar para o passado da vila e entender, inclusive, como algumas das pessoas que moram lá chegaram até lá. E é claro, a gente vai encontrar especialmente Seu Domingos, que, como eu disse, é quem narra essa história. Mas aqui a gente não vai chamar ele de forma tão formal, de Seu Domingos ou Senhor Domingos. Aqui ele é apenas Domingos, porque ele é um jovem de 21 anos que é conhecido por suas amizades como Dom. Vocês lembram de Seu Domingos, né? Aquele querido padeiro fofoqueiro que foi tão gentil com a nossa bruxinha Maeve em Os Pássaros de Cedro. E não vamos encontrar Seu Domingos sozinho. A gente vai o encontrar junto às suas amizades, Milo, Nádia e Simas. Sendo que um dos rapazes é o amorzinho secreto de nosso querido Domingos. Inclusive, Domingos totalmente apaixonado e bocozinho por seu boizinho, que ainda nem é seu boizinho. Mas assim, de uma delicadeza. É muito fofinho ver as interações dele com outro personagem. E essas 4 amizades têm por hábito de diversão se reunir em torno de uma fogueira, beber e comer uns docinhos. E assim, né, é aquele se divertir do jeito que pode. Afinal, se vocês se lembram, essa vila tem a maldição do silêncio e as pessoas que moram nela precisam falar sussurrando. E qualquer barulho alto pode ocasionar algo terrível. Pelo menos isso é o que sempre foi contado às pessoas sobre a vila. Sem falar que há rumores e comprovações de que coisas ruins aconteceram a quem ousou falar mais alto,
a quem ousou fazer um barulho, a quem ousou gritar. Então assim, se já aconteceram coisas ruins com as pessoas, melhor não arriscar, né? O bônus de ser uma terra boa de morar, em equilíbrio de ser uma terra amaldiçoada de se viver. E aí, um desses encontros em que eles estavam lá, bebericando em torno da fogueira, comendo uns docinhos, surge a conversa de como poderiam quebrar a maldição dessa vila. Será que existe alguma forma de quebrar essa maldição? E aí eles se perguntam se uma caixa misteriosa que tá lá nos fundos da carpintaria, que ninguém sabe a procedência, de onde é que veio, como surgiu, se essa não seria talvez a solução para livrar as pessoas desse mal que as atinge. E a partir daí a gente acompanha toda essa narrativa regada a amorzinho, amizade, mistérios, segredos e claramente muita fofoca, porque nosso personagem principal é um querido fofoqueiro. Inclusive, Giovanna dedicou esse livro aos fofoqueiros, o que eu achei tudo. E todas essas tramas vão acontecendo porque, apesar de nossos personagens aqui estarem bastante curiosos e também determinados a ir em busca de destruir essa maldição, suas vidas estão acontecendo. A caixa de Baraúna chama, mas os afazeres do dia a dia também chamam. Afinal, desde essa época, Domingos já trabalha na padaria de sua família como confeiteiro. E além dele, suas amizades também têm seus trabalhos. Milo é alfaiate, Nádia é artista floral e Simas é carpinteiro. Todos aqui com 21 anos tentando construir seus caminhos. Mas isso não quer dizer que eles estão satisfeitos com as vidas que levam na vila. Mesmo que ela tenha trazido coisas boas para suas famílias, apesar da maldição. Inclusive, como eu mencionei antes, a gente sabe um pouco mais nessa história como várias famílias passaram a estar nessa vila e por que elas ficaram. Mais uma vez, Giovanna Salomão nos entrega uma narrativa envolvente e curiosa. Ainda mais pensando que nós já conhecemos esse lugar e alguma das pessoas aqui presentes. Mais uma vez, a gente tem aqui a Vila Silenciosa como plano de fundo, só que as histórias que se passam é para além dela. Aqui temos 4 personagens habitantes desse lugar, enquanto lidam com relacionamentos, com desilusões, com paixões reprimidas. Mas além disso, temos amizades que vão se consolidando, além de um lindo romance que pode acontecer. Revisitar esse universo foi muito gostoso pra mim. Principalmente porque faz um bom tempo em que eu não leio histórias de fantasia, em que eu volto pros mundos em que eu tava afundada antes. Eu ando lendo muito histórias únicas, inclusive já até comentei com vocês que eu sinto falta um pouco de estar afundada numa história de fantasia, com uma sequência de livros. Eu até já li histórias que têm sequências, mas são histórias que não são de fantasia. Então, poder fazer isso agora, voltar para um mundo em que eu já conhecia, né, que eu conheci em Os Pássaros de Cedro, e voltar agora lendo A Caixa de Baraúna, foi realmente incrível pra mim. Ainda mais que eu voltei reencontrando personagens que eu gosto e que desgosto também. E reencontrei também alguns personagens que na verdade não foi um reencontro tão direto, porque eles foram apenas citados. Mas mesmo assim foi bom saber de suas existências já nesse contexto. E com certeza eu adoraria saber mais também de suas narrativas. E é bom pensar que provavelmente em breve eu possa saber, né? Afinal, esse é um universo em expansão. Quantas histórias mais da Vila Silenciosa será que Giovanna Salomão vai trazer pra nós? Foi muito bom voltar para esse universo e saber, nem que seja um pouquinho a mais, de como as coisas começaram. Saber também de como os personagens estavam no passado e de como alguns comportamentos que vemos no presente de Os Pássaros de Cedro reflete muito de como essas pessoas já eram antes, ou em como tudo pode ter, na verdade, sido amplificado por alguma razão específica. Foi muito bom conhecer mais de Domingos, que desde a história anterior já pairou em nos entregar algo a mais. Mas ele sempre deixava a história no ar. Tanto é que eu ainda brinquei, né? Eu fico assim, querido, solte a língua que você é fofoqueiro. Esse é um personagem por quem eu já nutria proximidade. E aqui ele é o personagem principal, mostrando seus medos, suas inseguranças, sua paixão, sua forma de se relacionar com as pessoas, dando a elas, desde sempre, suporte e aconchego. Foi bom demais saber mais dele e sobre seus sentimentos pelo seu crushzinho e tentar desvendar se essa relação poderia se desenvolver de alguma forma.
E falando deste adorável crush, gente, que personagem apaixonante. Ele é totalmente doce e encantador. Super compreensível Domingos ficar apaixonado por ele. Eles em torno da fogueira que já foi palco de tantos encontros, mesmo que indiretos. Mas, gente, é importante dizer aqui pra vocês que essa história, ela tem um temperinho a mais. E apesar da fofura aqui presente e dos dilemas de nossos personagens, essa história traz elementos além. Aqui a gente vai se afundar um pouquinho a mais nos mistérios que rondam Steelhead, porque vamos obter algumas informações que antes nos eram desconhecidas e com certeza nos direcionam no caminho do vem mais por aí. Então, mesmo sem uma bruxa de centro, vamos ver magia, vamos ver mistérios. Principalmente envolvendo a caixa que dá nome a essa história. E que nosso protagonista e seus amigos estão bem de olho. A Caixa de Baraúna foi uma história que me despertou tantos sentimentos a um ponto que eu chorei. E se você me assiste, você sabe que eu sou uma pessoa que não costumo chorar lendo histórias. Por mais que a história seja a história mais triste que existe, meu Deus, que tristeza muito grande que tá acontecendo aqui, eu não choro. Eu posso ficar muito triste e devastada, mas não cai lágrima. E aqui, as lágrimas rolaram. Porque para lágrimas rolarem, a história tem que me atingir de um jeito muito certeiro, muito específico, que ela bate de forma que é impossível segurar as lágrimas. Quase não sai. Engasguei de novo. Será que ainda são os sentimentos que estão me acometendo neste momento? E aí eu tô engasgando pra dizer que eu chorei? E assim, eu ter chorado não quer dizer que você também vai chorar, tá? Porque leituras são uma coisa muito particular. Tanto é que tem gente que chora em muitas histórias que eu não choro. Então depende de como vai tocar você. Se tocar você da mesma forma que me tocou, talvez você chore também. Mas tá tudo bem também, né? É tão bom sentir grandes sentimentos quando a gente tá lendo uma história. Foi realmente envolvente, encantador e apaixonante. E eu digo pra vocês que eu escrevi esse roteiro tentando transpassar pra vocês todas as sensações que me foram atingidas quando eu li essa história. Mas às vezes é muito difícil pôr em palavras os sentimentos que a gente sentiu. Leituras nos tocam de formas particulares. E uma das melhores formas de a gente conseguir visualizar isso, pelo menos vocês visualizarem em mim, é pela minha cara. E é por isso que eu posso garantir pra vocês que pra mim essa história foi extremamente incrível de ler. E se você viu o meu vídeo sobre os pássaros de cedro, pegou a história pra ler, gostou da leitura, com certeza você vai se encantar aqui novamente. Principalmente se você gosta de algumas doses a mais de mistério e magia. E se você também quer desvendar os segredos da Vila Silenciosa e se juntar ao nosso protagonista e suas amizades, indo em busca de saber o que se esconde na Caixa de Baraúna, você precisa ler A Caixa de Baraúna de Giovanna Salomão, que está disponível gratuitamente para empréstimo pelo Kindle Unlimited, mas também está disponível para compra na página da Amazon. Link para garantir essa história que tem classificação indicativa mais 14 anos está disponível aqui na descrição. E mais uma vez, eu só não me alongo mais falando da história, porque, gente, vai ser spoiler pra vocês e eu nunca quero estragar suas experiências de leitura. Espero que essa história possa ser uma pitada de sal que você tá precisando pra dar um sabor a mais à sua vida. Depois que ler, volta aqui pra me contar o que você achou. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!